Direto da redação. Eu agora vou chegar a Brasília, no Distrito Federal, onde Brasília, na volta agora do recesso, começou essa semana que vem para de novo por causa do carnaval, porque ninguém é de ferro, né? Mas só que Brasília já voltou com algumas questões ali que está fazendo o Distrito Federal ficar em chamas. A CPMI do INSS, que descobriu, tá ali, encontrou indícios de que o Banco Master fraudou ali empréstimos consignados em folha de pagamento. E também uma outra questão que os deputados resolveram fazer uma gracinha com os servidores, deputados e senadores. Eles dobraram os salários dos servidores efetivos da casa, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Mas quem tem essas novidades todas, que está lá, está por dentro de tudo, devidamente acompanhado por Matilde, né, nas horas vagas, é o economista Wilson Souza, que já está comigo aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa, bom dia a todos os ouvintes. Roberto, Brasília voltou do recesso aí quente, Roberto. Brasília está um verdadeiro bloco de carnaval, você estava falando há pouco aí. E eu falo para você, com essa reportagem que você falou das favelas, me lembrou em Brasília do nosso poeta Renato Russo. Nas favelas do Senado, tem sujeira para todo lado, Roberto. Tá tenso, Brasília, Roberto. Te fez logo lembrar aí o Renato Russo, né? Não é por acaso. Que é daí, que é brasiliense, né? O Renato Russo. É brasiliense. Cria de Brasília, Renato Russo, Roberto. Cria de Brasília. Mas... Ô Wilson, que história é? Ontem você esteve, eu peço juro por dar atenção à foto que eu lhe mandei aí, você ontem esteve com o presidente da CPMI do INSS. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, foi no dia exatamente em que começou a pipocar aí essa história de que o Banco Master ele teria fraudado empréstimos consignados para aposentados do INSS. Eu queria que você explicasse essa história um pouquinho aí. Então, Roberto, a gente aqui nos nossos corredores por Brasília, né? O senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do Banco Master, né? Todas essas fraudes que aconteceram do INSS aí. E ele me recebeu lá, queria mandar um grande abraço aqui para o senador, uma pessoa, um político aí que tem uma carreira sólida, um comunicador, Roberto, também ele era um radialista também, era um locutor, né? Sempre trabalhou na área de comunicação, e ele está com essa missão, Roberto, que a gente conversou ali por um tempo ali, uma missão árdua, uma missão que ele vai estar numa visibilidade muito grande, né, onde a imprensa também, né, nós fazemos parte desse circuito da imprensa, né, e eu falei lá em nome do Portal Viu, em nome das nossas múltiplas plataformas também, e sondei com ele, Roberto, qual é a grande preocupação dele com relação a essa PMI, né, e ele, ali naquele momento, ele fala que realmente o país passa, Roberto, por uma situação complicada, difícil. Essa situação do Banco Master realmente ela está conectada a várias instituições financeiras, conectada ao escândalo do INSS, como você falou na reportagem, mais de 200 mil consignados fraudulentos, Roberto. Então ele tem uma missão, Roberto, ali árdua, difícil, né? Vai sofrer uma pressão aí política por parte disso, porque como a gente falou desde o início dessa questão do Banco Master, tá muitos envolvidos ali, esquerda, direita, centrão, tá todo mundo dentro desse mesmo balaio aí. Então ele assume a presidência numa posição ali, Roberto, que ele vai ficar aí, eu acredito que sem dormir durante os próximos meses, Roberto. Até essa CPMI aí, vão chamar pessoas para poder dar os seus depoimentos, ele já está com a listinha dele pronto lá. Não posso aqui, Roberto, falar, porque ainda não foi divulgado, não pode ser divulgado ainda, mas grandes nomes vão estar lá, nessa CPMI, para ele receber os depoimentos dessas pessoas, Roberto. Ontem eu conversava com um prefeito amigo que estava aí em Brasília, chegou ontem de Brasília. Ao chegar de Brasília, já era umas 10 horas da noite, a gente se falou, né? E ele comentou essa questão do Banco Master. O Roberto, o problema todo é que se levar a fundo ali vai a República toda, porque tá todo mundo ali dentro, esquerda, direita, centrão. A única certeza que eu tenho é que quem não está lá somos nós dois. Nós três, também não. Ele comentava isso, eu vou manter o nome dele esse tipo, que foi uma conversa informal. Na verdade, Roberto, eu uso eu tenho contas em banco digital, na verdade eu estou com medo deles tomarem meu dinheiro que está lá, um pouquinho que tem, deles tomarem ainda, né? Porque existe essa preocupação também,
Nubank, Inter, C6, todo mundo tem conta em banco digital, tem que estar atento aí, verificando sempre, porque a qualquer momento podemos ter surpresinha, Roberto. Podemos. Ô, Wilson, e outra informação que eu tenho de Brasília, que Matilde é muito bem informada, né? Então, Matilde, a gente está em contato direto, em contato permanente. As pessoas estão pensando que o André Siciliano, que foi presidente da Alerj, que hoje é secretário aí para assuntos institucionais do governo Lula, que ele desistiu do projeto dele, disputar a eleição, uma eventual eleição indireta para governador do Rio, caso isso ocorra. Porque só para a gente explicar aqui para o pessoal que está fora aqui do estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas entendam, né? Porque eu preciso contextualizar. A gente está no Rio aqui sabe, mas quem está fora não sabe. O pessoal que está aí em Brasília. O governador Cláudio Castro ele poderá renunciar ao mandato dele para ser candidato ao Senado. Se isso ocorrer, ele não tem um sucessor imediato, porque o vice dele, o Thiago Pampulha, ele foi para o Tribunal de Contas do Estado. Ele hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, o primeiro, o sucessor imediato nesse caso seria o presidente. Teria que haver pelo regimento, pelas regras, pela legislação, uma eleição indireta na Alerj. A Alerj vai eleger um governador interino para ficar até o final do ano. E nesse aspecto aí, o que acontece? O Siciliano, que já foi presidente da Alerj, tem uma boa relação com os deputados, é do PT, ele entrou no meio dessa seara aí, disputando essa possibilidade de ser indicado como candidato a governador interino, o que atrapalha os planos do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é candidato a governador na base de Lula, mas ao mesmo tempo paquerando a direita, que é palanque duplo. Ele é do PSD do Tarcísio Mota, que é candidato a governador, então ele fica numa situação embaraçosa. Aí as pessoas estão achando que o Siciliano ele desistiu desse intento de ser, mas não. Ele está articulando como nunca, está um trator. Ele está articulando para tentar, e se for, e caso eleja-se governador interino, é fatalmente candidato à reeleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. E o PT está com uma butuca desse tamanho no estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nos últimos anos eu não me lembro do Lula presidente. Lula, eu acho, nunca passou no Rio de Janeiro uma virada de ano. Da última vez ele passou a virada de ano no Rio de Janeiro. O Lula tem mandado ao Rio de Janeiro frequentemente o seu ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Saúde no estado do Rio de Janeiro, você sabe que é um problema grande. Então está tratando assim a saúde do Rio de Janeiro com investimento. O Lula, além disso, tem feito também um outro afago aqui no estado do Rio de Janeiro, além do Alexandre Padilha, além dessas investidas. Não sei se você observou, mas as ações da Polícia Federal têm se concentrado muito no eixo Rio-São Paulo, nessa questão da carbono oculto, essas questões de crimes contra o tributário. O Banco Master, carbono oculto, fere a espinha dorsal do bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro e do governo Cláudio Castro. Estou fazendo aqui um retrato para você, que você talvez não tenha observado aí em Brasília, essa conexão Rio-Brasília, para entender como o PT está tratando o Rio de Janeiro e o Sudeste de uma forma geral, mas especialmente o Rio de Janeiro. Aí um outro dado que você gosta, você deve ter visto, mas não observou. O Milton Cunha, que é um carnavalesco, recentemente ele estrelou uma campanha do governo federal nas redes sociais, no YouTube, sobre os investimentos do governo federal no Rio de Janeiro. Isso fez até com que ele caísse na boca de Matilde dentro dos corredores da Globo. A Globo foi e deu uma animada no Milton Cunha. Ele não está mais participando. Mas por quê? Porque identificou-se no Milton Cunha uma figura popular, muito midiática, que está sempre aparecendo. Tá? Uma figura boa para vender essa imagem do governo Lula no estado do Rio de Janeiro. Carnaval. E o Lula é tema de samba enredo de uma escola de samba de Niterói que vai desfilar no grupo especial na Marquês de Sapucaí. Você entendeu o contexto dessa coisa, Wilson? Roberto, o governo está investindo pesado no Rio de Janeiro, aproveitando, Roberto, essa fragilidade, essa fragmentação da direita no estado do Rio, né? Com a questão da direita, do bolsonarismo. Então ele está se aproveitando dessa situação. Castro, num movimento, né,
ele estava muito ruim, depois daquele ato que a polícia invadiu lá com o pessoal alemão, ele subiu um pouco no conceito das pessoas, mas realmente ele voltou a estar muito fragmentado. E o André Siciliano, Roberto, independente de questões partidárias, né, conheço, já me recebeu algumas vezes aqui no Palácio, é um querido, é um cara que realmente é um grande articulador, né, e ele está se movimentando, como você falou aí, como um maestro no meio dessa situação, porque possivelmente, Roberto, se ele entra nesse mandato tampão, vamos dizer assim, aí com a saída do Castro, provavelmente ele é um dos candidatos aí ao governo do Estado. Então, Roberto, isso aí também vai balancear a questão de Eduardo Paes aí, que também está já na corrida para o governo do Estado. Então, Rio de Janeiro, Roberto, a gente espera, né, a gente como cidadão do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro passa por momentos complicados, né? Muitos governadores foram presos, o histórico político dos governadores do Estado do Rio de Janeiro é muito ruim e a gente espera que o Rio realmente se reacenda. Além do carnaval, né, Roberto? Além do turismo, mas que a população em si ela possa sentir uma mudança providencial no nosso estado, nas nossas comunidades, aí, que realmente está precisando muito, Roberto. Castro está um pouco a desejar nesse sentido aí, mas, Roberto, a política é dinâmica, né? Brasília interferindo diretamente, né? Devagarzinho, Roberto, sem alarde, aí no estado do Rio de Janeiro. Como você falou, enredo de escola para o presidente Lula, ministro da Saúde Padilha, né? Ele está frequentemente aí, principalmente aí na Baixada Fluminense, São João de Meriti, Lopes, ele está rodando situações aí e esse trabalho está sendo feito, trabalho de formiguinha aí por André Siciliano, Roberto. Wilson, agora para a gente fechar aqui essa participação sua, eu gostaria que você comentasse essa iniciativa aí no âmbito do Senado e da Câmara Federal, que dobrou o salário dos servidores. Aumentou, rapaz, deu uma turbinada. Que país é esse, Wilson? Roberto, essa volta do recesso parlamentar, ela veio, né, realmente de uma forma... Em dezembro, a gente já tinha visto muitas coisas acontecendo no parlamento, né? Foi a PEC da bandidagem, os bilhões de emendas parlamentares, Banco Master, né? Uma série de situações complicadas, né? Que o parlamento já estava, né, ali sofrendo as consequências pela sociedade, reclamando do parlamento do Brasil, do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. E agora, Roberto, eles voltam de um recesso e promovendo, Roberto, né, mais de 1 bi a mais num país que já está com mais de 60 bilhões aí em contas, tudo para pagar, e eles aumentaram esse custo, aumentando, quase que dobrando o salário do Legislativo, Roberto. Realmente, né, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, ele fala, quando um deputado questiona ele, poxa, mas vai passar do teto salarial, que é o nível do presidente da República, enfim, mas em penduricalhos, daqui, ano para lá, ano N, não sei o quê, tem pessoas que vão ganhar mais de 70 mil reais, Roberto. Então, realmente, Roberto, a sociedade se sente atingida de uma forma brutal. Roberto, eu te chamo a atenção aqui para você. Eu acho um grande paradoxo, Roberto, assim, e a gente sempre se comunica, mas a gente também troca ideia aqui. Quando deputados no parlamento, né, a oposição ao governo aqui vai, né, uma atenção. Eles falam do Bolsa Família, do Vale Gás, está todo mundo falando do Vale Gás, que 50 milhões de brasileiros estão recebendo Vale Gás. Quando fala do programa Pé de Meia, Roberto, e quando a gente fala do auxílio paletó, do auxílio de passagem, do auxílio moradia, né, os deputados têm vários benefícios também, assim como o governo dá o benefício. Roberto, por que para uns pode e para outros não? A legislatura está legislando em prol deles mesmos, em prol de um legislativo, em prol deles mesmos, enquanto a sociedade, Roberto, está aqui à mercê, sofrendo as consequências de uma política ruim que está acontecendo no nosso país, e o parlamento legislando em causa própria, Roberto. Ô Wilson, na verdade, esses deputados e senadores são muito dados, né, por de casa, eles são muito dadivosos, eles dão que é uma beleza. E Brasília, a gente conhece como funciona Brasília, né, as meninas aí que estão aí trabalhando, muitas delas, com todo respeito às assessoras, mas a gente sabe como algumas assessoras, elas escalam, né, a escalada social de muitas assessoras em gabinete, como funciona. E os deputados, alguns senadores gostam, né, de presentear com peitos, com silicone, com salão no fim de semana. Isso aí é uma loucura, né, Wilson? Você sabe como funcionam esses gabinetes em Brasília, né?
Matilde tá atrás aqui do Vale Silicone, Roberto. Então, as meninas do Job aí em Brasília aí se dão bem com a beleza. Se você quer chamar as meninas do Job para voltar para terra natal, ninguém quer. O pessoal só quer saber de Brasília. E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é uma tristeza Brasília, porque volta todo mundo, né, para suas bases eleitorais. Todo mundo Brasília vai embora é de terça a quinta, né? É. Mas, Roberto, essa situação toda aí gerou um desconforto muito grande, né, na população brasileira como um todo. Você vê as reportagens, vários jornais, todo mundo comentando sobre mais essa atitude, né, da Câmara dos Deputados, do Legislativo aí, legislando em causa própria. Já não bastasse tudo que aconteceu em dezembro do ano passado. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção aqui das pessoas, né? O que vocês querem para o seu país? Eleições esse ano. Então, né, Roberto, a consciência das pessoas tem que prevalecer. Infelizmente, Roberto, aí eu vou lembrar aqui do nosso Leonel Brizola, Roberto, que você conheceu também, que ele falava assim que o caro não é gastar com educação, o caro é a ignorância, Roberto, é o preço da ignorância. Então, que a gente venha para esse ano aí realmente para tentar mudar esse Congresso que realmente tá complicado, Roberto. Renato Russo tá cantando a música no túmulo dele, Roberto. Wilson, querido, bom dia, muito obrigado, boa sexta para você aí, juízo no Distrito Federal, em Brasília. Sei que você já está arrumando as malas para vir para Búzios, não é? Para vir aqui para o Rio de Janeiro, tá quase mala arrumada aí. Mas um abraço para você e até semana que vem. Roberto, eu queria, antes de me despedir, só deixar um abraço aqui para o senador Carlos Viana, que me recebeu muito bem. Um abraço para a equipe dele, Rafael lá, que tá trabalhando na área de comunicação com ele. Queria mandar um abraço para o secretário de governo, Marcão de Búzios. E, Marcão, dá uma atenção, o Arthur Rangel comentou aí, Roberto, na hora que você estava falando, Arthur Rangel de Búzios, que Búzios continua com o problema da falta de luz lá, que perdeu geladeira, está perdendo eletrodoméstico. Mandar um grande abraço, encontrei aqui nos corredores de Brasília também pastor Everaldo, vice-presidente nacional do Podemos, né, partido do qual eu faço parte. Emerson Gotiz, Roberto, me levou para estar com a Juliana, a chefe de gabinete da vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, que é uma das candidatas aqui a concorrer ao governo do Distrito Federal, e a Patrícia Coelho, do Ministério da Saúde. Meu irmão, ó, grande beijo no seu coração. Ótima semana, ótimo final de semana para você. Se Deus quiser, semana que vem estarei no Rio. Carnaval, estaremos todos juntos aí no grande bloco aqui do Portal Viu. Vamos nessa, meu irmão. Vambora. Abraço, querido.